de uma família de artistas, onde os avós maternos e a mãe eram do teatro e a avó paterna e o pai eram artistas plásticos, não é difícil deduzir que o caminho escolhido por Amadasi tivesse sido da arte. De origem francesa, a avó Simonette Bessi foi a primeira atriz mulher a acompanhar grupos de teatro que se apresentavam em caravanas em toda a Argentina a partir da década de 1920. A mãe de Amadasi, Florência Noblesilla, seguindo os passos de Simonette, tornou-se atriz ainda criança e construiu uma carreira muito consistente. De origem italiana, sua avó e seu pai, Giuseppe Amadasi, ou Pino, como era conhecido por conta do diminutivo carinhoso de seu primeiro nome, eram pintores. E foi pelas mãos do pai que Ricardo Amadasi teve seu primeiro contato, ainda menino, com o universo da arte. Uma palestra de Cândido Portinari em 1947, no Centro de Estudantes de Belas Artes em Buenos Aires. As influências familiares não param por aí. Seu tio, o comediante Tito Clemente, casou-se com a cantora Dalva de Oliveira, o que proporcionou a Amadasi o contato também com a música e com a cultura brasileira. E ficou por conta de seu avô materno, Carlos, apresentar a primeira escultura de rua que fez com que Amadasi decidisse definitivamente escolher as artes plásticas, em especial a escultura, como possibilidade de expressão dos sentimentos e sofrimentos do ser humano. A escultura, que representava um menino a entregar o jornal matutino, fez com que o artista escolhesse a temática social e nunca mais a abandonasse. Amadasi sempre foi uma pessoa politicamente muito ativa. Vivendo num país que passou por um período de ditadura severa, foi expulso na primeira vez que ingressou na faculdade por promover um protesto em homenagem ao primeiro ano do assassinato de Che Guevara. O seu segundo ingresso à Faculdade de Belas Artes de Buenos Aires aconteceu 2 anos depois, onde o artista pôde completar sua graduação. Foi nesse período, quando o centro acadêmico apresentou um conjunto de atividades relacionadas à cultura brasileira, que o artista se entusiasmou em conhecer o Brasil. Primeiro, vindo morar transitoriamente na União Nacional dos Estudantes, que ficava no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e depois, definitivamente, em 1976, em São Paulo, estado onde em 1991 se estabelece no Riacho Grande, bairro do município de São Bernardo do Campo, e lugar onde o artista afirma ser a casa dos sonhos, local onde ele pode morar próximo à natureza, manter seu ateliê e seus 2 acervos, o de suas obras e o de sua coleção de arte popular. Toda essa trajetória rendeu ao artista uma história sólida ligada à arte e às questões sociais, e que lhe deram a oportunidade também de fazer grandes amigos, os quais colaboram até hoje com a sua formação. E hoje, alguns deles puderam contribuir nesse vídeo com seus depoimentos. Conheci o Ricardo Amadasi na década de 70, uma exposição que acontecia lá na USP, no prédio da FAO. O Ricardo estava expondo esculturas monumentais que contestava regimes. Eu gostei bastante daquela obra e mexia comigo, naquela obra do Brasil. E estamos sabendo o que está acontecendo em outros países da América Latina. Confesso que eu não saberia precisar o dia, o ano exato em que conheci Ricardo Amadasi. Mas certamente aquilo que primeiro me chamou a atenção foi o impacto de sua obra. Certamente
isso aconteceu no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde havia, nessa época, uma efervescência cultural muito grande aqui nos anos 90, meados dos anos 90. E aconteciam coisas em todos os lugares, e eu não me lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu me deparei com uma obra do Ricardo Amadasi, mas posso afirmar que não foi algo que a gente possa esquecer. É sempre um impacto, mesmo depois de conhecer a obra, é sempre um impacto muito grande apreciá-la e perceber o que o artista quer ali comunicar através de sua arte. Eu acho difícil alguém não se impressionar com esta arte, em especial aquela de figuras monumentais, com forte apelo social e crítico. Isso realmente foi um fato que me impressionou bastante, não apenas pela denúncia, mas pela obra em si. Conheci Ricardo Amadasi em 1991, quando fui trabalhar em São Bernardo do Campo, no Departamento de Cultura de São Bernardo do Campo. Ricardo já estava participando ativamente do Núcleo em Fio de Cultura, que tinha acabado de ser criado na ocasião da primeira administração do PT em São Bernardo. E Ricardo dava aulas lá, participava de exposições, e aquele foi um período em que na área de artes visuais houve um movimento forte em São Bernardo, com o surgimento de novos artistas, muito girando em torno do Núcleo em Fio de Cultura, do trabalho do João Delijaikov à frente do Núcleo em Fio de Cultura. E o Núcleo em Fio tinha uma biblioteca de arte que está lá na Pinacoteca de São Bernardo até hoje, uma biblioteca de arte que tinha sido recém-criada, e a biblioteca também era um ponto de encontro, e o Ricardo frequentemente estava lá lendo e conversando com outros artistas, ele já um artista mais velho, já mais experiente, né? Trocando com artistas mais jovens. Às vezes havia encontros na casa do Ricardo, no Riacho Grande, de que eu participei algumas vezes também, e um lugar em que também diversos artistas se encontravam, conversavam, trocavam ideias, né? Conheci Ricardo Amadasi no início dos anos 2000, quando eu fui trabalhar como oficineira pela prefeitura de Diadema. Na época, ele era assessor de artes plásticas da Secretaria de Cultura e coordenava a parte do educativo. Mais tarde, eu pude acompanhar o processo de concepção e, mais para frente, em 2007, de inauguração do museu, o Museu de Arte Popular de Diadema, o MAP. E de lá para cá a gente se tornou amigos, assim, e desenvolveu vários projetos juntos. E aí eu pude conhecer um pouco do artista, né, do artista produtor, do artista ativista e do artista colecionador de histórias sobre arte popular. Não só histórias, né, mas assim, conhecedor profundo da nossa cultura popular, em particular a arte popular. Eu sou admiradora, confessa, da obra do Amadasi, e fizemos algumas coisas juntos. Eu tenho aqui em minha casa 2 obras dele. Na minha livraria Alfarrábio, encomendei dele uma obra, dando toda a liberdade
a ele de criação com a figura de um escritor brasileiro. E ele escolheu homenagear o Jorge Amado numa escultura muito significativa que foi inaugurada, inclusive, logo após a morte dele, infelizmente, com a presença da Zélia Gattai, esposa dele, hoje também já falecida, o filho dele e um irmão dele também. Foi um grande momento de confraternização na livraria e, inclusive, nesse mesmo dia, os Correios lançaram um selo. Veio um diretor dos Correios carimbar a primeira circulação do selo na livraria e foi uma cerimônia com a presença do prefeito da cidade, foi uma cerimônia tocante na qual a própria Zélia Gattai disse estar tão comovida por ver retratado o seu marido, o escritor Jorge Amado, de forma tão magistral como o Ricardo Amadazzi o fez. Como curador da Pinacoteca, responsável pelas exposições todas, além do acervo e convidados também, o Ricardo, como artista, também tinha obra no acervo. Eu convidei o Ricardo para fazer uma grande individual, que eu não tinha feito nenhuma aqui. E também ajudei um pouquinho a escolher algumas obras. Eu pedia que as obras que houvesse um sentido de contestação de uma certa situação política e social. Naquela época está acontecendo. Eu uso a palavra acontece, isso acontece, ele tem aquela... As crianças no lixo. Acontece a situação que estava. Não estou falando política. Acontece a situação social, que ele tem bastante na obra dele. Eu me lembro de algumas obras, entende? A pessoa dormindo num banco de jardim. E do lado dos pés da pessoa dormindo, tem um cachorrinho. Tinha muito disso aí. Tinha uma outra obra, que é uma obra muito dramática. A pessoa presa num tipo de uma gaiola, entende? Um cadeado, pelado, nu, essa obra. Uma outra obra me chamou a atenção, aquela lixeira que o pessoal põe na rua, tem um cestinho, e amarrado com um saco, lixo, para o lixeiro pegar. E se vê uma criança rasgando aquele saco, pegando o alimento. A criança pegando aquilo para comer. O que está acontecendo? Ele retrata em tridimensional, escultura, a situação das pessoas carentes dos direitos e direitos humanos. Estão jogadas. A família morando numa geladeira. Já nem é comida, né? Guardando. Foi marcante, você sente aquelas figuras no chão, deitada, aquilo é impressionante. O Ricardo é de uma acessibilidade que você nem imagina. O Ricardo ele começou, depois de fazer aquelas esculturas monumentais, né? Ele partiu para um lirismo muito bonito, com os desenhos, uma gravura impressa em uma massa. Ele criou esse procedimento dessas obras. São muito bonitas. O primeiro Amadazzi, digamos assim, que eu conheci, foi a pessoa apaixonada pela cultura popular. Era 2007 e ele estava às voltas de inaugurar o Museu de Arte Popular. E aí eu pude observar todo o processo de desenvolvimento, concepção, e, enfim, até a inauguração do museu. E na época eu vi os trabalhos dele em fotografias. Mais tarde, aí eu digo, conheci o segundo Amadazzi, né, que é o Amadazzi escultor,
Quando eu fui na casa dele, eu tive a oportunidade de ver as obras pessoalmente e, nossa, as fotografias não merecem em nenhum momento a grandiosidade quando a gente vê o trabalho dele pessoalmente. Durante o período que trabalhamos juntos, eu pude acompanhar o processo de mudança para uma nova fase de criação do artista, né? Que foi, aí digamos, o terceiro Amadasi que eu conheci, que foi o Amadasi gravador. Ele desenvolveu uma técnica, né, acostumado em produzir as suas esculturas em resina, ele produziu uma técnica onde a gravura conseguisse manter as texturas da matriz. É um processo bastante interessante e a gente consegue ver, a partir dos detalhes das obras, né, aí, né, pela fotografia, o quanto essas texturas conseguem se manter. O Amadasi não deixou de ser escultor quando decidiu fazer gravuras. Há 10 anos atrás, em 2011, João Delijaikov, eu e Ricardo Amadasi organizamos uma exposição do Ricardo na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, na qual ele mostrou uma série de novos trabalhos, gravuras, e nós exibimos também numa outra sala algumas esculturas já mais conhecidas, obras anteriores dele de grande porte. Mas o objetivo principal da exposição era mostrar essa série nova de gravuras que ele estava realizando. E eu escrevi um texto para o catálogo, que saiu, né, no catálogo da exposição, e eu vou ler esse texto agora, até porque é um texto que só circulou no catálogo e hoje já não está mais acessível. E porque acho que é fruto de uma reflexão que eu fiz na época sobre a obra dele, que eu acho que em alguma medida continua tendo validade. Vou ler o texto então. O texto se chama O Sonho da Beleza Ética, mas depois eu mudei para A Estrutura e o Sonho, que é o nome que a exposição recebeu. Ricardo Amadasi é um artista para quem a criação artística é um permanente compromisso ético. Sua recusa a avalizar a vida como ela é, ainda que se mantenha sempre atento a ela, proporciona coesão à sua obra e coerência à sua atuação social como criador e curador do Museu de Arte Popular de Diadema. A figura humana sempre esteve no centro das preocupações de sua obra. Em sua escultura, encontramos com frequência figuras humanas isoladas, lutando em vão contra forças que as oprimem em escala desproporcional. Na série de gravuras iniciada em 2011, o ser humano continua a ser o tema central, mas agora ele assume uma nova forma e nova condição. Essas novas forma e condição projetam o desejo utópico de Ricardo, a felicidade equitativa e compartilhada para outro tempo e outro lugar. Essas gravuras exploram um mundo que, diferente deste em que vivemos agora, foi feito para a escala humana. Não nos deparamos com as estruturas opressoras, a tragédia banalizada no cotidiano ou a aspiração metafísica tão presentes nas esculturas de Ricardo nos últimos 20 anos. O mundo dessas esculturas, o mundo dessas gravuras é um espaço e um tempo quase indeterminados, em que cada pequeno gesto tensiona a vida coletiva para, logo em seguida, retomar o repouso e a consonância estampada nos semblantes serenos de suas figuras humanas. Esses seres humanos são figuras emblemáticas, não seres reais. Estão sempre em grupos numerosos e parecem amalgamados como um único ser de várias faces. Ao contrário das figuras de suas esculturas, sempre em gestos angulosos e crispados, os seres dessas gravuras arranjam-se e rearranjam-se em linhas de baixa tensão, sinuosas e ondulantes.
Esses seres compõem conjuntos de uma beleza serena, quase inverossímeis para nossos olhos cínicos pós-modernos. Algumas das gravuras se organizam em torno de figuras circulares. Por exemplo, a gravura Cabelos e Cavalos desenhando um círculo. Ou têm círculos como formas determinantes em sua composição. Na tradição simbólica de diversos povos, o círculo está associado às ideias de perfeição, ausência de limites, eternidade e valores imateriais. Tendo isto em mente, podemos entender como essa série de gravuras fazem um contraponto coerente com a obra escultórica anterior de Amadasi, a qual associa o enquadramento do indivíduo nas conformações ortogonais do sistema com seus ângulos obtusos. Situações coletivas populares revelam uma descoberta da felicidade não egoísta, por exemplo, nas gravuras Um Dia de Farofa na Praia e Somos o que Somos Juntos. O sol é um fenômeno moral humanizado, por exemplo, na gravura Foi um Dia de Sol em Muitos Pássaros. Os pássaros, os balões e as pipas, presentes em várias gravuras, são emblemas da liberdade. Em Aula de Matemática na Vila, as formas ortogonais e angulosas retornam ressignificadas. Não representam mais os enquadramentos do sistema, cúbica existência aspirando ao círculo, nos versos de Dalila Teles Veras, mas os condicionamentos dos conjuntos e subconjuntos sociais numa racionalidade sensível que permeia a projetada vida coletiva plena. A vontade de liberdade teria, então, sobrepujado a luta pela satisfação das necessidades naturais. A matemática sensível estaria já a serviço da superação generosa da racionalidade administrativa capitalista. A transição para esse novo mundo, um país de São Saruê, o lugar melhor que neste mundo se vê, nos versos de Manuel Camilo dos Santos, é representada nas imagens de passagem de gravuras como Nós Queremos Mais, ou Travessia a Viagem e O Portal dos Sonhos. Nesse novo mundo, tudo é transitável, não há espaços interiores fechados. Mesmo onde há paredes e janelas, os diferentes planos transpassam-se e fundem-se. Haverá lugar para a arte num mundo assim? Teremos fome de quê? Que realidade ainda haverá para transfigurar? Num mundo disciplinado pelo livre compromisso mútuo, terá alguma função a indisciplina da arte? Essas gravuras de Ricardo Amadasi parecem sugerir que, mesmo num mundo não avaro, generoso e solidário, os seres humanos quererão mais, terão fome e sede espiritual, desejarão o inútil e caberá aos artistas manterem vivo o apreço pela luz e pelas pipas. Bom, este era o texto que eu publicava então no catálogo, e ele fala dessa série de gravuras e de como elas refletem o estado de espírito do Ricardo àquela altura. O Ricardo, que sempre foi um artista politicamente bastante engajado, parecia estar naqueles anos, 2010, 2011, mais esperançoso com o país, o Brasil, que estávamos construindo, os rumos que o país estava tomando, a possibilidade de construirmos um país com mais justiça social, né? Isto tudo parece ter, àquela altura, motivado essa série de gravuras que falavam da felicidade de uma sociedade humana mais equitativa e mais feliz. Há pouco tempo tive contato com
alguns trabalhos mais recentes do Ricardo, realizados de 2020 para cá, e pude ver que ele retomou aquela técnica das gravuras com baixo relevo que ele tinha usado naquela exposição de 2011, à qual eu me referi, mas agora já não com um viés utópico, de antecipação utópica, que ele tinha adotado naquela exposição, mas retomando nesse processo de gravura e diante dos problemas recentes do país, retomando uma linha de trabalho com uma postura de contestação política, de expressão das angústias da população diante dos novos problemas, do novo agravamento de problemas sociais que assola o país recentemente, né? Mas é interessante destacar que Ricardo, então, se repensa mais uma vez e se coloca diante do mundo, dos problemas do país, novamente com a sua antiga disposição de luta política e social através do seu instrumento, que é sua arte. Os personagens presentes nas gravuras de Amadasi, eles estão unidos por uma linha tênue entre as texturas e as cores. E isso é um capítulo à parte, é uma história à parte no trabalho do Amadasi. Mas eu queria destacar uma história por trás da história. Eu digo isso porque, assim, uma vez eu estava fazendo o tratamento de cor da imagem de uma das gravuras, se eu não me engano, para o catálogo de 2011, e aí eu estava aumentando ou diminuindo o contraste e tal, e com isso, o que aconteceu? A hora que eu forcei o contraste, eu percebi que a luz que o Amadasi decide para um determinado personagem, aquele que é o personagem principal na gravura, ele tinha uma luz diferenciada. Era uma luz mais intensa. Apesar de que, quando a gente olha a gravura com o olho mais desavisado, a gente não consegue perceber necessariamente isso, assim, no primeiro momento. Mas agora, assim, pensando num exemplo, né, usando uma imagem como exemplo, quando a gente intensifica o contraste, a gente consegue ver essa luz muito presente num determinado ponto, dando foco a um personagem ou a um grupo de personagens. E quando a gente volta para a imagem original, aí sim, os nossos olhos mais avisados, a gente consegue perceber que essa mudança de luz, né, entre os personagens coadjuvantes e o personagem principal são bem tênues, mas o trabalho para se chegar nesse resultado é um trabalho muito elaborado. Mas ele é apaixonado pela cultura brasileira, arte popular. E ele foi responsável pela criação do MAP, Museu de Arte Popular Diadema. O Ricardo, através de verba federal, ele e mais duas pessoas viajaram para o Nordeste e Norte para aquisição de obras de arte popular. São os artistas mais importantes dentro da gravura da Chilo. Aquelas obras, aquelas cerâmicas regionais, Jequitinhonha, no Nordeste, que ele viajou, tem obras de todos os artistas lá. Como estão sabendo, o Ricardo Amadasi é de origem argentina, mas está no Brasil desde a década de 60 a 70. Então, um estrangeiro com essa sensibilidade
e ver as coisas brasileiras, né? E gostar tanto, não é normal. Para mim, eu valorizei muito mais depois da criação do Ricardo, depois da criação e inauguração, que eu frequentei, ajudei até com algumas obras de arte popular, né? Do Museu de Arte Popular. É um negócio muito bom. O Museu de Arte Popular de Diadema, um trabalho importantíssimo que ele realizou, um trabalho muito bonito e uma iniciativa rara, né, no país, de conhecimento, pesquisa e valorização da cultura popular. Um trabalho que, infelizmente, nos últimos anos, diante de uma outra administração municipal, sofreu uma série de problemas de continuidade do trabalho do Museu de Arte Popular e, inclusive, parece que com também alguns danos para o acervo. E agora parece que o trabalho está sendo retomado no Museu de Arte Popular em Diadema, o que é uma notícia boa no meio de notícias ruins que temos vivido ultimamente, né? Eu entendo o Museu de Arte Popular de Diadema como a realização de um sonho de um pesquisador que dedicou décadas da sua vida para construir um lugar onde a população pudesse se sentir representada. O MAP, ele é um legado para a comunidade não só do entorno, mas para toda a sociedade, inclusive do exterior. Ele é uma referência que traz no seu conceito a representação de todo o território nacional. Eu considero um privilégio ser amiga de um artista do porte de Ricardo Amadazzi. E juntos participamos de alguns projetos do qual eu muito me orgulho. No ano de 1999, Ricardo Amadazzi fez uma exposição denominada Os Direitos Humanos, aqui na cidade de Santo André, no saguão do Teatro Municipal. O livro que serviu de catálogo para essa exposição, Os Direitos Humanos nas Esculturas de Amadazzi, tem uma colaboração minha bastante significativa. Além de uma longa entrevista que faço com ele, há também uma participação na sua arte que são pequenos poemas que fiz para cada uma das obras expostas naquela ocasião. Confesso que me deu enorme satisfação e orgulho ter participado deste catálogo, onde, através da entrevista que fiz a ele, o homem, o artista, consciente do seu tempo, de seu papel de artista, estão de uma forma muito, muito evidente. Então, isso realmente foi um momento muito significativo. Também participei em outras ocasiões de exposições, fiz uma longa entrevista dele, que hoje está no site, na internet, enfim. As trocas foram constantes e sempre muito, muito gratificantes. Quando parei para pensar o que eu ia dizer nesse vídeo sobre o Amadazzi e nesse caminho tentar construir uma linha coerente, né, de pensamento, aí eu comecei a pensar, usando a palavra coerente também, na coerência do trabalho do Amadazzi e nesses tantos Amadazzis que eu conheci, né? Para mim, é possível perceber que o artista preocupado com as questões sociais, que traz isso na escultura, mostrando as mazelas da humanidade, que traz isso nas gravuras, mostrando um desejo utópico de uma sociedade melhor e
e o pesquisador que durante décadas desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre a cultura popular, esses três Amadazes se entrelaçam de tal maneira que fica difícil saber onde está a divisão das influências da sua obra na vida e na sua percepção da vida. Se a gente pensar, por exemplo, no Amadasi preocupado com as questões sociais, dá para entender como como esse pensamento, essa preocupação o levou a prestar atenção na nossa cultura, na cultura popular principalmente, né? Ou quanto a arte popular, por exemplo, influencia no seu trabalho. É impossível não notar o como nas gravuras, por exemplo, que tem representações de grandes comunidades, de grandes grupamentos de pessoas, é impossível não notar um olhar antropológico do Amadasi sobre esse povo a quem ele dedicou o olhar artístico durante muito tempo, né? Então é um misto entre a percepção do artista para com a comunidade e essa lógica de influência reversa, né, no seu trabalho, e essa percepção é bastante interessante e a gente não pode deixar de observar. Enfim, eu tenho grande admiração pelo trabalho do Ricardo, pela sua postura como artista e como cidadão, né? Permanentemente preocupado com o papel da cultura e da arte diante da sociedade, dos problemas sociais e muito empenhado sempre na busca de um papel, da construção de uma obra que tenha um papel nas transformações sociais, né? Vendo sempre a arte como um instrumento de criação, transformação e, ao mesmo tempo, de memória cultural, né? De memória coletiva, memória de um povo, de um país. Após o impacto do contato com a obra do Amadasi, certamente o que mais nos aproximou foi perceber, sentir o que estava por trás da obra, o artista que estava por trás da obra, mas, sobretudo, o ser humano, o cidadão comprometido com seu mundo ao redor. Isso me aproximou mais do Ricardo Amadasi, porque, assim como ele, eu jamais tive receio de mostrar o meu lado político, o meu lado de estar no mundo, o meu lado preocupado com o outro, o meu lado, digamos, social. E nas conversas que mantivemos a princípio e muito depois, que seguiram sendo aprofundadas, isso foi um laço que nos aproximou bastante, comungarmos das mesmas ideias, dos mesmos ideais, da luta pelo bem comum, e sem nenhum receio de mostrar isso, quer seja através da obra, quer seja através de uma palestra, de uma conversa ou de algo escrito. É admirável a forma como Amadasi, que veio do seu país sob uma ditadura política ferrenha, veio para cá e se integrou perfeitamente à vida no Brasil, mas jamais escondendo de que lado da história ele estava. Trabalhar com a Amadasi para mim foi uma oportunidade de entrar em contato com as minhas próprias raízes. Eu, de origem mineira,
sempre tive a cultura popular daquela região muito presente na minha vida, mas eu não conseguia sistematizar esta ideia, né? Até quando um dia eu entrei no museu e tive uma sensação de estar entrando num espaço sagrado. Nesse dia eu tive as duas percepções, né? Do que é o sagrado na arte e quanto as obras e o que tinha dentro daquele museu tinham de mim também, né? Naquele dia eu tive uma percepção de pertencimento, né? E isso eu devo às inúmeras conversas que tivemos, eu, a Madasi e, enfim, a equipe do museu, durante o tempo que trabalhamos juntos e depois nós, né, eu e o Amadasi, enquanto amigos que somos até hoje. O Ricardo, a amizade minha com o Ricardo foi muito grande, a amizade de família, né? Gente, e inesquecível com o Ricardo. Esse é o Ricardo Amadasi.